Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 19 de Química 1, onde a gente vai começar agora a trabalhar uma série de vídeos abordando o assunto funções inorgânicas. Indo direto ao ponto, a gente vai falar de ácidos, bases, sais, óxidos, cara, como faz nomenclatura, fórmula, característica, todas essas paradas aí, tá? Então, olha só, se você por acaso não é inscrito no canal, se inscreva para receber todas as atualizações e se você puder, dá o like aí no vídeo para poder fortalecer o nosso trampo e fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho. A gente vai começar a trabalhar com esse assunto que eu já mencionei, mas antes eu preciso bater um papo com você falando dos pré-requisitos, falando quais vão ser as linhas de raciocínio das aulas de Química 1 que vão vir aí na sequência. Então eu queria muito que você que está vendo aí essa aula evitasse de colocar nos comentários coisas do tipo: a aula começa em não sei quanto. Mano, a aula já começou e eu já tô falando bagulho importante. Então, mano, não faz essa parada não que eu fico puto pra cacete. E também tem um outro detalhe que é, se você não prestar atenção nessa questão dos pré-requisitos e tal, mano, você vai ficar todo perdido e aí depois vai falar, pá, não entendi nada. Então, larga de doideira, para de doideira. Então, olha só, eu estou partindo do princípio que você assistiu que aulas? A aula 13 de Química 2, a aula toda, e fez os exercícios, tá? Se você não acompanhou, tá passando o card aqui em cima, tá? E então tem que ver toda essa aula. 13, eu falei 13 de Química 2, não. É 13 de Química 3. Olha, eu ficando maluco aqui. Então, tudo de número de oxidação, como calcula, o que é, para que serve, para onde vai, para onde vem, para onde foi. E eu tô contando que você acompanhou também a aula 14 de Química 3. Se você não acompanhou a aula em que eu falo da teoria de Arrhenius, Brensted-Lowry, teoria de Lewis, tá passando o card aqui em cima, mas preste atenção. É para você ver, caso você não tenha acompanhado a aula, é para você ver até 22 minutos e 37 segundos, tá? Então, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, não está vendo as aulas anteriores e quer acompanhar a sequência de funções inorgânicas, assista esses dois vídeos, sendo que a aula 14 de Química 3 você vai ver até 22 minutos e 37 segundos. Então, até agora, eu acabei de te falar quais são os vídeos que eu tô contando que você já viu. Então, eu tô partindo do princípio, ó, os caras já viram essa aula, tá? Beleza? Então, olha só. Outro detalhe que eu quero falar para você é o seguinte. Eu tô explicando, né, a sequência de aulas que vai vir é dentro de uma linha de raciocínio que é minha, tá? O jeito que eu vou explicar para vocês é um jeito particular meu que eu tô... Cara, se é particular é meu, né? É um jeito que eu tô trazendo para você aprender o negócio. E aí eu tenho que repetir o que eu sempre falo. O professor não começou a dar aula na semana passada. E onde eu quero chegar nisso? Eu quero virar para você e falar assim, olha, se você vai acompanhar a sequência de vídeos para trabalhar funções inorgânicas, mano, é para você seguir as minhas recomendações. Porque se for para eu ensinar, se você for acompanhar as minhas aulas e você não for seguir o jeito que eu tô passando a matéria, juro, não acompanha a sequência de vídeos. Aí você vai falar assim, ah, Marcelo, mas pô, tu é maluco, cara, tá me dispensando. Não, não é que eu tô dispensando, é porque assim, eu venho com uma linha de raciocínio, aí vocês vão lá, pega livro, pega não sei o que lá, aí começa a embolar o jeito que eu tô ensinando com o jeito do livro. Então, mano, é para seguir a ordem lógica, faça do jeito que eu tô falando. Se você for fazer isso, ó, vai dar certo, eu juro pra você, tá? Então eu já tô dizendo que é um jeito meio maluco, mas ó, garanto pra vocês, vai dar tudo certinho, tá? E óbvio, esse jeito é o meu, existem outras formas de se trabalhar o assunto, mas eu escolhi essa forma de se trabalhar aqui nessa sequência de aulas, tá bom? Já que a gente vai estudar ácidos, bases, sais e óxidos, que são funções aí da química inorgânica, nunca é demais a gente relembrar o que vem ser função química. Então, função química é o conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, que a gente denomina de propriedades funcionais. Então, se eu pego um conjunto de substâncias e agrupo em ácidos, é porque elas vão possuir características semelhantes. Bases, a mesma coisa. Sais, a mesma coisa e óxidos também.
Mas a gente tem que lembrar que não é só na química inorgânica que tem funções, não. Na química orgânica a gente tem hidrocarboneto, a gente tem álcool, ácido carboxílico, amina, amida, éter, éster, fenol, ácido carboxílico, ou seja, na química orgânica a gente também tem lá as suas funções e tudo ali são funções químicas, tá? Isso que a gente está estudando somado lá com a química orgânica. E aí o que eu quero de vocês nesse momento? Eu quero mostrar para vocês algumas fórmulas que vão se encaixar aí nessas funções. Então, qual é o objetivo do professor? Olha, eu vou colocar na lista de exercícios, tipo algumas questõezinhas bobinhas mesmo, para vocês classificarem as fórmulas em ácido, base, sal e óxido, tá? Inclusive, eu vou até sair aqui da frente da tela para quem quiser tirar um print, tá? No exercício vai ter uma questãozinha boba dessa, tipo assim, classifica em ácido, base, sal. Então, você que está em casa vai ter que olhar as fórmulas e falar, pô, isso daqui é um ácido, isso daqui é uma base, isso daqui é um sal, isso daqui é um óxido. Só que o professor, olha a preocupação do professor. Eu vou colocar no meio da lista de exercícios coisas que não tem nada a ver com ácido, coisas que não tem nada a ver com base, coisas que não vão ter nada a ver com sais e com óxidos, tá? E aí, por que eu estou fazendo esse esquema de colocar coisas que não tem nada a ver? Porque se a gente se basear apenas por fórmula, a gente acaba cometendo alguns erros. Vamos primeiro ver o que ácidos apresentam e aí vocês vão entender onde eu estou chegando. Ó, os ácidos, vocês vão ter a fórmula começando com hidrogênio, tá? Então aqui nós temos o ácido clorídrico, que é possível encontrar no suco gástrico. A gente tem o ácido sulfúrico, que é um dos ácidos bastante famosos. Tem inclusive esse ácido sulfúrico, ele está relacionado com a questão de desenvolvimento industrial de um país. Então esse ácido sulfúrico ele tem muita aplicação na indústria. Você tem o ácido fosfórico, que está presente nos refrigerantes à base de cola. Aí, claro, o mais famoso é a Coca-Cola, né? Então você tem como acidulante o ácido fosfórico. Então observe que todos eles na fórmula, você vai ter a fórmula A começando com hidrogênio, tá? Então você vê que na base não tem isso, no sal não tem isso e nem no óxido tem isso. Com exceção da água, né, que começa com hidrogênio, mas já eu falo para vocês sobre isso, tá? Então os ácidos eles vão ter essa característica. E aí é que eu queria que você tomasse cuidado. Por quê? Se você sair dessa aula assim, tipo, tudo que começa com H é ácido. Você pode pegar, por exemplo, uma fórmula que é assim, ó, H3CCOOH. Isso daqui é um ácido orgânico, que é um ácido carboxílico. É um ácido? Sim, é um ácido. Mas isso daqui a gente estudou na química orgânica. Não é porque começa com H que é um ácido, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Isso daqui é um ácido orgânico. Mas eu poderia virar para você que está em casa, eu poderia virar e, por exemplo, fazer assim, ó, H3C, aí eu coloco assim, ó, CH3. Isso daqui já não é mais um ácido. Isso aqui é um hidrocarboneto, que é classificado como um alcano. Se você quiser em casa tentar montar, você vai ver que essa daqui é a estrutura do hidrocarboneto etano, tá? Então não é porque começa com H que é com ácido. Então é isso que eu tô querendo chamar a atenção de vocês, porque senão vocês vão achar que todas as coisas do universo que começam com H vêm ser ácido, entendeu? E agora a gente vai para as bases. Ó, qual é a característica das bases? Vocês vão ver na fórmula que você vai terminar com um OH no final, tá vendo? Então você vai ter um determinado elemento, né? Vias gerais, a gente vai estudar cada um deles de forma detalhada, mas a fórmula é, você vai ter um elemento, tem algumas bases, por exemplo, o NH4OH, isso daqui é uma base, tá, gente? Isso aqui é uma base, mas você não tem apenas um elemento e depois o OH no final, você não vai ter isso. Aqui você vai ter, ó, o NH4, que é um grupo específico que já a gente vai ver, tá? Então a gente tem essa característica aqui. Aí onde que eu quero chamar a atenção de você? Tem que tomar cuidado para você não sair dessa aula assim, olha, tudo que termina com OH é uma base. Aí você passa por situações assim, por exemplo, ó, C2H5OH.
O que que é isso? Isso aqui é um álcool, não é uma base, ó. OH não é uma base, isso aqui é um álcool, esse aqui é o etanol, tá? Você pode ter situações, por exemplo, C6H5OH. Olha lá, o C6H5OH não é uma base, é o que? É um fenol. Especificamente esse daqui é quem? É o hidroxibenzeno, o fenol mais simples que a gente tem. Então não é uma base. E diga-se de passagem, a gente até discutiu isso na aula de propriedades dos compostos orgânicos. A gente falou sobre o fenol, que inclusive ele apresenta características ácidas. Então tem que tomar cuidado para vocês não saírem daqui fazendo generalizações ao extremo, tá? E aí a gente tem os sais. Os sais, eles têm uma característica que é tipo assim, ele vai ser formado por um cátion e com um ânion. Agora talvez não vai fazer esse sentido, que lá na frente eu vou explicar para vocês, mas vocês vão ver até esse momento, e aí é que tá. Eu tenho que falar isso porque tem muita gente chata na internet que fala, mano, a galera fica vendo tudo que eu falo, mano, para depois ficar lá criticando e não entende as paradas. A gente vai trabalhar com sais, a gente vai definir tudo bonitinho, mas por vias gerais, por hora, você vai ver que os sais eles não vão se encaixar nem em ácidos, nem em bases e também nem em óxidos, tá bom? Então você tá vendo, ó, não começa com H, não termina com OH, ou seja, não encaixa em ácido, não encaixa em base. E o óxido, deixa eu mostrar para vocês os óxidos, ó. Os óxidos são sempre dois elementos químicos, tá? É o que a gente diz que é composto binário. E aí a gente vai ter assim, olha, elemento oxigênio, elemento oxigênio, elemento oxigênio, são sempre dois elementos. Então, por exemplo, ó, não pode ser óxido porque são 3 elementos químicos, ó. Não pode ser óxido porque são 4 elementos químicos, ó. Termina com OH, termina com OH. E são 3 elementos químicos aqui, então não pode ser em óxido. Ó, são 3 elementos químicos, ó, começa com H, tá? Mas aqui termina com O, mas são 3 elementos químicos. Então, por exemplo, a água começa com hidrogênio, mas você não tem um ácido, aqui é um óxido. A gente diz tecnicamente que isso aqui são compostos binários. E aí você tem que tomar cuidado, por exemplo, você pega uma fórmula assim, ó, OF2. Inclusive, lá na aula de NOx, eu falei sobre o OF2, tá? Essa fórmula aqui não é um óxido. Por quê? Óxido é elemento mais oxigênio e não o contrário, tá? Então isso daqui não seria classificado como óxido, beleza? Isso daqui tem uma outra classificação. Mas assim, nesse exato momento, eu acabei de trabalhar com a linha de raciocínio. Então, o que eu quero de você que está em casa? Eu quero que você não se esqueça. Na lista de exercícios, eu coloquei uma questão que é para vocês verem a fórmula e é só fazer isso. Dizer se é ácido, base, sal ou óxido. Mas, no meio da lista de exercícios, eu vou colocar essas sacanagens da química orgânica, tá? Se por acaso você nunca estudou química orgânica, e aí eu estou pensando em alunos que acompanham as minhas aulas e que estão, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, ou então, por exemplo, alunos que vão fazer prova para aprendiz de marinheiro. Cara, aprendiz de marinheiro não cai química orgânica. Então não é para você ficar assim, ai caralho, vou ter que estudar química orgânica. Não, mano. Ah, eu tô no primeiro ano do ensino médio, eu nunca estudei química orgânica. Então, cara, fica tranquilo, relaxa. Não é para ficar desesperado, já que você nunca estudou, tá? Depois vocês vão estudar isso. Bom, galera, e agora eu vou pegar a câmera e eu vou colocar posicionada na mesa. E eu já queria avisar para vocês logo, ó, já prepara o caderno e a caneta, porque a gente vai precisar anotar várias paradas, tá? Então acompanha aí. Antes da gente começar a entrar na química, eu quero essas duas perguntas aqui. Me responde na sinceridade. A primeira, você é capaz de lembrar o nome e o rosto de 36 amigos? E aí, provavelmente, se você estuda numa sala que tem aí, sei lá, pelo menos 30 alunos, cara, provavelmente você vai falar, pô, a galera da minha sala eu conheço. Bota seu pai, sua mãe, bota sua tia, sua avó. Mano, vai bater 36 pessoas fácil. E aí você tá pensando assim, caraca, que bagulho meio ridículo, né?
Mas aí eu vou te fazer uma segunda pergunta que é: se você fosse estudar em uma nova escola hoje, você seria capaz de decorar o nome e o rosto de 36 colegas de sala no mesmo dia? Tipo assim, eu entrei hoje e eu vou decorar o nome e o rosto de todo mundo da sala. E aí, você seria capaz? E aí eu acredito o seguinte, que para a primeira pergunta, e aí você pensou, cara, isso daí é moleza, isso é fácil demais. Decorar o nome de 36 pessoas, né? Isso eu já sei já. Por exemplo, o meu Facebook deve ter 100 pessoas. Então, pô, mano, isso é meio que moleza. Agora, na pergunta 2, eu acredito que você respondeu assim, Marcelo, no mesmo dia eu não sou capaz não. Eu vou meio que convivendo com a galera para poder, né, gravar o nome e o rosto das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos exatamente 36 íons para a gente decorar, tá? 36. A galera, quando eu viro e dou essa aula, a galera, putz, grilo, caraca, 36. Galera, 36 é o que você teria numa sala de aula. Então, à medida que você vai convivendo, né, que é meio a resposta 2, tipo, num dia só, não dá para você gravar um nome e a fórmula de 36 íons. Mas você vai convivendo com aquilo para poder aprender. Então, galera, a gente agora vai dar continuidade aí ao nosso trabalho, né? Agora pensando na química. Só que antes da gente virar a página aqui, eu quero só dar um recado para vocês. Eu vou partir do princípio que na próxima aula vocês vão ter todos esses nomes e fórmulas decorados. Então vocês estão sendo avisados. Olha, eu não quero que vocês façam nada, apenas gravar cara e crachá, tá bom? Então, galera, não precisa se preocupar em, por que é essa fórmula? Galera, eu só quero que vocês decorem nome, fórmula, fórmula, nome, nome, fórmula, fórmula, nome. Então vamos lá. Vocês vão ter 6 dias para poder estudar isso. No primeiro dia, vocês só vão estudar esses íons. E como é que funciona? Cara, eu falo que é cara crachá. Tipo assim, você vai gravar nome e fórmula, nome e fórmula. E aí vocês devem estar pensando assim, Marcelo, você colocou um material para a gente fazer download com isso? Não. Como eu pedi antes de fazer a transição aqui para a mesa, eu falei, pega caderno e caneta. Então, o que você vai fazer? Você vai se dar ao trabalho de pegar fórmula e anotar o nome. Fórmula, nome, fórmula, nome. E aí, no primeiro dia, você só vai estudar isso. Marcelo, mas só são 6, está faltando 30. Não importa. No primeiro dia, é só esses. Nome, fórmula, nome, fórmula. Pega uma folha em branco e faz assim, pega a folha em branco, vamos ver se eu lembro. Aí você coloca, esse cara aqui é o fluoreto. Aí tenta fazer o contrário, por exemplo, qual é a fórmula do cloreto? Aí você vai lá e bota. Então vai fazendo isso daí na cara crachá, fórmula, nome, nome, fórmula, fórmula, nome, entendeu? No primeiro dia. Marcelo, tá faltando 30. Não importa. No segundo dia, olha quantos você tem para estudar. Você tem uma quantidade de 12 íons para estudar. E aí você fala assim, caraca, Marcelo, no segundo dia são 12 íons? São. Mas olha o que eu fiz, Tá vendo os do primeiro dia? E aí eu pego no segundo dia lá, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto e cianeto, que já tinha no primeiro. Então esses 6 primeiros, para você não é problema. Por quê? Porque você já, tá mais do que decorado o que você estudou no dia 1, entendeu? E aí você acrescentou mais 6, olha lá. Nitrato, nitrito, sulfeto, sulfato, sulfito, hidrogênio sulfato, hidrogênio sulfito. Galera, cara crachá, cara crachá. Então no segundo dia é só isso, tá? Aí você pega e vai pro terceiro dia, terceiro dia já aumentou. Mas perceba o seguinte, olha, esses todos aqui até o hidrogênio sulfito, você já viu, todo mundo dessa coluna e esses 2 aqui da outra coluna você já estudou no dia 2. Então, mano, você já tá careca de saber desses caras aqui. E aí você tem mais esses 5 para acrescentar na lista. Então, até o dia 3, você tem que ficar o quê? Mega craque em 17 íons. Então a gente está falando de 3 dias exercitando. 6 no primeiro, aí no segundo dia
6 com mais 6, 12. E no terceiro dia, você tem o quê? Os 12 dos dias anteriores com mais 5, tá? Aí vamos lá. Aí no dia 4, é porque não deu espaço na folha, tá? Mas você vai continuar estudando todos os 17 dessa folha aqui do dia 3, tá? E aí você vai acrescentar esses daqui, ó. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Esses daqui, muitos falam assim: ah, Marcelo, caraca, é muita coisa para estudar, maluco. No dia 4 eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. No dia 4 são 12 para estudar, fora os outros que eu já tinha, ou seja, tem 29 aqui. Cara, não sei se vocês estão reparando, ó, por exemplo, tá vendo esses três aqui, ó, perclorato, perbromato, periodato. Não sei se vocês estão reparando que só vai mudar o elemento, mas tipo a nomenclatura é basicamente a mesma. Ó, clorato, bromato, iodato, tá vendo o padrãozinho? Só vai mudar o elemento. Então, perceba que eu coloquei a parada em vermelho só para vocês verem que tem um padrão aqui, ó. Tudo que é O2, 1 menos aqui no dia 4, é tudo com ito no final. Então, clorito, bromito, iodito. Aqui você tem hipoclorito, ó. Então, na prática, aqui, muito embora aqui seja uma quantidade de 12 íons para você gravar, na prática só tem 4, porque só vai mudar o elemento químico. E perceba que é tudo cloro, bromo e iodo, entendeu? Então, olha lá, você tem esses bloquinhos aqui que eu estou separando, ó. Você tem tipo assim, 4 bloquinhos. Só vai mudar mesmo o elemento químico, tá? E aí, no quinto e último dia, você vai repetir todos os íons que você já estudou, que até agora dava 29, e aqui você tem mais 7 para completar a lista, tá? Então você tem aqui o permanganato, manganato, cromato, dicromato, borato, o hidróxido, né, que é a hidroxila, e a gente tem aqui o amônio, tá? E no sexto dia você tenta repetir tudo. Beleza, galera? Bom, galera, então essa foi a nossa aula de hoje. Muito embora são 36 íons que eu quero que vocês decorem para a próxima aula, eu não gostaria que vocês ficassem aí em casa, tipo, ah, é muita coisa. Então eu fiz essa divisão para vocês, tá? Então eu vou ficando por aqui, galera. Um mega abraço e até a próxima.